aqui do pré-market, também às quintas-feiras, também traz seu conhecimento. Praticamente estável, 0-0, é a pré-abertura, abertura aqui dos nossos mercados. Eu vou chamar para participar conosco aqui do pré-market, também às quintas-feiras, também traz seu conhecimento especial aí, colaboração sempre conosco aqui participando, Emerson Balderrama, que trabalhou conosco no pregão da Bolsa, no pregão da BMF, também na Interfloat, especialista na área de mini contratos, foi um dos primeiros a operar os WTRs, que eram as plataformas negociadas pela Bolsa quando dos lançamentos desses mini contratos que hoje são tão importantes para a liquidez aqui do nosso mercado. O Emerson ajudou bastante, ficava conosco lá na linha e operou bastante, conhece bastante. Obrigado pela gentileza, Emerson. Seja bem-vindo aqui. E eu já queria, logo de cara, já dar um pontapé aqui inicial. Toda essa movimentação, corte de juros nos Estados Unidos, manutenção de juros aqui. Como é que você está vendo tudo isso, essa abertura aqui do nosso mercado? Bom dia e muito obrigado. Fala, Chicão, bom dia, tudo bem? Chicão, saiu dentro do esperado. Lá fora estava esperando realmente um corte de 0,25, não era o corte que o mercado estava esperando, né? Não dessa forma, o mercado queria acompanhar mesmo, era a coletiva do Jerome Powell, onde ele falou bastante coisa, animou e desanimou na mesma fala, incrível isso, né? Ele mencionou que para esse ano tem mais 2 cortes, ano que vem tem mais um, 2027 outro, mas a inflação alta, o mercado de trabalho fraco, pode ser que atrapalhe. Então ele vai ver isso reunião a reunião. Por aqui, Copom manteve os 15% e deu a entender que vai até o final do ano. Vamos ver como é que vai ser a ata na próxima semana. Pois é, e agora, para completar aí o cenário político, o cenário econômico, com os cortes de juros lá nos Estados Unidos, manutenção aqui no Brasil. Tivemos aí as discussões, a PEC, o projeto da anistia, né, que foi aprovado em caráter de urgência ontem, com uma votação bastante expressiva, depois da PEC da blindagem. E eu queria que você falasse também um pouquinho desse cenário. Nós já falamos bastante aqui sobre os juros, sobre o Brasil, Estados Unidos, e a pesquisa que saiu agora de manhã também, Lula ganhando aí, segundo a Genial Quest, em todos os cenários, primeiro e segundo turno, Emerson. Essa votação de urgência que teve ontem, né, realmente pegou todo mundo de surpresa, que quando quer o negócio anda, né, Chico? É incrível isso aí. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar, que foi aprovado numa parte, tem a segunda, o Columbre já começou a comentar alguma coisa nesse sentido. Vamos ver como é que vai ser feito, tá? Tanto a parte da blindagem também. Estava lendo ontem referente ao Lula, falando que por ele não daria anistia a ninguém dia 8 de janeiro. Então acho que isso vai dar um belo do impasse. E tinha lido também que ele está um pouco bravo com as pessoas que votaram a favor dessa anistia, né? Pessoal da ala do PT. Né? Vamos ver como o mercado vai repercutir. Essas partes de pesquisas eleitorais é muito interessante acompanhar, né? Mas ainda acho que tem muita coisa para acontecer. Isso não vai ser o carro-chefe do dia. O carro-chefe do dia mesmo vai ser o reflexo, né? Os cortes de juros, manutenção agora de manhã no Banco Central da Europa, tem Japão para soltar também taxa de juros. Eu acho que o mercado vai mais nessa esteira, tá, Chico? Exato. Aí, só para elucidá-los, o EWZ, que é o principal ETF nosso, ETF do Brasil, que é negociado lá em Nova York, subia cerca de 0,5%, 0,6%, um pouco mais cedo. E agora também tivemos, depois desse ato aí, em relação a essas últimas cotações do EWZ, o anúncio aí desta pesquisa da Genial Quest com o atual presidente liderando todos os cenários aí em 2026, vencendo os adversários aí em primeiro e segundo turno. E também essa movimentação do Congresso. Emerson, em relação às ações, nós falamos muito de quadro político aqui, falamos bastante de juros, esses cortes nos Estados Unidos, a manutenção aqui, a leitura do Banco Central do Brasil aí preocupado ainda com a inflação, com o movimento do mercado de trabalho, enfim, as desancoragens, como eles chamam. Sobre algumas ações, alguns papéis que você tem acompanhado, vamos fugir um pouquinho dessa área, para ver se você tem alguma sugestão, alguma ação da sua carteira que você acompanha, que você possa falar, algumas notícias importantes sobre empresas, o que você poderia trazer para nós também? Chicão, o setor de construção finalmente olhou um pouco para cima no mercado, né? Ele vem muito amassado, né? Selic é 15%, trava crédito, não faz financiamento, atrapalha muito a evolução. Ontem a gente viu a JHSF, ela subindo, mas não foi apenas por causa da parte da Selic. Ela subiu porque ela fez uma venda de terreno que o valor foi superior ao valor dela de mercado. Então, com isso, a gente viu 6% de alta, MRV subiu 3 e pouco, vimos o bloco financeiro também melhorando,
né? O que não está indo, não está ajudando nessa situação ainda é Petro e Vale, né? A gente vê Petro zero pouco de alta, Vale caiu 0,30, 0,20. Não era para estar nesses patamares, Chico, acredito eu. Mas também, quando esses dois papéis começarem a andar, a Bolsa vai rasgar forte para cima. Bastante, você vê, ela tem uma alta aí de quase 3% no mês e 21% no ano. Você tem algum parâmetro, alguma coisa que possa, vamos assim dizer, causar um ponto ali de resistência e trazer aí uma eventual realização? Só falhou um pouquinho o começo do áudio, não entendi qual papel, desculpa. Não, eu perguntei que a Bolsa tem subido bastante e chegou aí a 3% de alta no mês e 21% de alta no ano, atingindo recordes aí no intraday. Hoje o cenário é muito positivo nos Estados Unidos, muito positivo pré-abertura americana, na Europa também, e aqui nós temos aí um espaço, evidentemente, de correção. Porém, você vê, Sim. acompanha algum ponto gráfico onde a Bolsa possa atingir ali um nível de resistência que possa trazer um movimento aí de pelo menos uma realização, que às vezes o mercado até considera saudável? Sim, Chicão, o mercado agora ele trabalha com projeção, né? Então tem várias formas de você projetar para cima, Fibonacci é um deles. Eu não sou analista técnico, né? Então é um pouco incoerente eu falar nessa parte gráfica, tem pessoal muito mais capacitada que eu. Mas uma coisa que chamou a atenção ontem, Chico, muita coisa veio a favor, muita informação benéfica para o Brasil, e o volume financeiro volta a bater nessa tecla. Nós tivemos ontem 25 bilhões de giro, mas foi por devido vencimento de opções do Ibovespa. Não foi nada referente à movimentação de entrada de capital forte. Vamos ver isso daqui 2 dias, né? Amanhã a gente vai ver em relação a ontem. A própria B3, ela soltou um comunicado falando de queda de volume financeiro ano contra ano, caiu 14%. É algo que vem chamando a atenção. Tem muita coisa a favor. Só que parece que os investidores continuam com o pé atrás para poder colocar realmente, né, o dinheiro, o investimento aqui para fazer a bolsa subir. Aparentemente, a bolsa ela já está em patamares um pouco mais calmos no último rally. Não estou falando que agora é hora de vender, compra put para proteger carteira. Eu acho que é válido ter put na carteira. Mas como o mercado está remando a favor, pode ser que não seja o melhor momento para você proteger a carteira agora. Para você falar para alguém que você está a caminho, né? A caminho da pessoa, estou chegando aí. I'm on. Pois é, então vamos aguardar aí. Agora tivemos a decisão do Banco Central da Inglaterra, mantendo os juros em 4% como esperado, mas a decisão lá foi dividida, foram 2 votos para um corte de 0,25. Tivemos o Banco Central da Noruega também cortando 1/4 na taxa básica de juros, de 4,25% para 4%, e daqui a pouquinho teremos o Banco Central da África do Sul também com expectativa lá de decisão de política monetária. E à noite nós teremos, na virada de hoje para amanhã, Banco do Japão, e amanhã à noite nós teremos o PBOC na China, que é o Banco do Povo, que vai trazer aí as suas taxas de referência, a LPR, que são as taxas de empréstimos de 1 e 5 anos. Então tem bastante coisa aí ao longo do dia, e você deve ter acompanhado também toda essa movimentação do câmbio, o câmbio que já opera aí abaixo de R$ 5,30, 5,28, 5,286, 5,286,50. Olha o juro estável aí, misto, o câmbio caindo, a bolsa agora subindo um pouquinho, e nós temos um leilão de linha que foi anunciado ontem para o Banco Central, pelo Banco Central, para amanhã, sexta-feira. Você deve ter acompanhado também esse anúncio. Leilão de linha significa a venda de dólares conjugados com recompra em datas pré-ajustadas. Sexta-feira serão até 2 bilhões de dólares ofertados, 2 leilões A e B, 10,30, 10,35, rolagem para os vencimentos de 2 de outubro, dando liquidez aí, avisando já antecipadamente realização desse leilão para amanhã. E falando um pouquinho do dólar, você acompanha bastante o mercado de câmbio também, como é que você está vendo essa queda do dólar, ele que está segurando ali no 5,30 e agora parece que cai um pouquinho abaixo dessa linha? O dólar está batendo o menor patamar em 15 meses, né, Chico? Finalmente a gente viu esse dólar. Para quem viu o dólar há menos de um ano, a 6,30 praticamente, a gente está vendo a 5,30. É um bom momento? É, mas eu não sei até quando o dólar ele vai se sentir confortável nesses patamares. A gente tem esse dólar elevado por carry trade. Muitos investidores estão tomando juros lá fora que está barato e aplicando aqui, e mesmo assim com a volatilidade das taxas, né, do câmbio. Isso faz sentido para esse dólar estar barato.
Quando aqui o Banco Central começar a avaliar um possível corte, é aí que a gente vai ver essa mexida no dólar novamente. Esses leilões de dólar, né, que vem acontecendo, ele basicamente ele não mexe no preço, tá? Por causa que como ele é uma recompra, o Banco Central não está vendendo reserva, ele está vendendo, só está fazendo a rolagem de títulos. Então, acredito que o dólar nesse patamar de 5,30, 5,40 é algo saudável, e o relatório Focus também vem apresentando isso, né? Eu acho que a última vez que eu vi o relatório Focus na segunda-feira, se não falha a memória, era 5,50 o fechamento para esse ano. Muito obrigado pela sua gentileza, pela sua participação. Agradeço demais você sempre participar conosco aqui. Nós trabalhamos juntos durante muitos anos na Bolsa, também na Interfloat. Sempre faço questão de falar porque foi um período muito legal, muito bacana, inclusive quando da implementação dos mini contratos. Queria que você deixasse o seu bom dia, a sua despedida e os seus contatos, por favor. Muito obrigado. Chicão, eu que agradeço. Toda vez que você toca nesse assunto WTR, me passa um filme na cabeça. Chicão, 3 minutos com a Emerson Valderrama no YouTube. Agradeço mais uma vez a participação. A gente se encontra na próxima semana. Se cuida, um abraço. Muito obrigado, Emerson Valderrama, operador de mercado, analista também, trabalhando, acompanhando sempre os mercados, participando aqui do nosso pré-market. Estados Unidos firme.